Seguindo, a gente tem então, vamos lá. Para esse esclarecimento, porém, nada mais se exige senão liberdade. E a mais inofensiva entre tudo aquilo que se possa chamar liberdade, a saber, a de fazer um uso público de sua razão em todas as questões. Ouço agora, porém, exclamar de todos os lados: não raciocineis. Veja só, gente, a questão do uso público da razão. Kant vai começar a fazer, então, uma distinção entre o uso público e o uso privado. Mas ele já está apontando o seguinte, que parece que de todos os lados as pessoas não querem que haja um pensamento por conta própria, que ninguém raciocine por conta própria. Ele agora, ouço agora, porém, exclamar de todos os lados, não raciocineis. Assim parece, até hoje, parece que ninguém quer que você raciocine por conta própria. O oficial diz, não raciocineis, mas exercitai-vos. O financista exclama, não raciocineis, mas pagai. O sacerdote proclama, não raciocineis, mas crede. Um único Senhor do mundo diz, raciocinai tanto quanto quiserdes e sobre o que quiserdes, mas obedecei. Eis aqui, por toda parte, a limitação da liberdade. Nesse ponto, Kant faz alguns questionamentos. Que limitação, porém, impede esclarecimento? Qual não o impede? E até mesmo o favorece? Veja só, alguma coisa, existe uma limitação que impede o esclarecimento e outra que favorece o esclarecimento. Então, seguindo, vamos lá, vamos fazer uma leitura da resposta a essas perguntas que o Kant está colocando. Qual a limitação que seria, digamos, prejudicial para o esclarecimento e qual que favorece o esclarecimento? Pois bem, existe uma limitação que seria problemática se a gente começasse a impor aqui. Vamos tentar entender qual é a limitação que seria problemática e qual que não seria problemática. Pois bem, o uso público de sua razão deve ser sempre livre e só ele pode realizar o esclarecimento entre os homens. Observe então claramente que o uso público deve ser sempre livre. Não se pode haver limitação no uso público da razão. Ele vai esclarecer depois o que é o uso público. Agora, ele vai seguir aqui dizendo o seguinte, que o uso privado da razão pode, porém, muitas vezes ser muito estreitamente limitado, sem, contudo, por isso, impedir notavelmente o progresso do esclarecimento. Veja que ele tem uma tese, então, de que o uso público deve ser sempre livre, não deve ter limitação nenhuma. Mas no uso privado, você pode ter uma limitação. Pois bem, vamos tentar entender, então, primeiro, a definição, do que seria um uso público e o que é um uso privado. Ele continua. Primeira definição de uso público. Entendo, contudo, sob o nome de uso público, de sua própria razão, aquele que qualquer homem, enquanto sábio, faz dela, diante do grande público do mundo letrado. Veja então o que é uso público entre os homens. Então observe o seguinte, gente, o que é esse uso público, porque já está começando a fazer distinção entre uso público e uso privado. Veja então que o uso público da razão é simplesmente definido como uso próprio, quando você usa a razão independentemente de pertencer a uma religião, uma instituição, uma sociedade, um grupo social qualquer, independentemente de você participar de um grupo qualquer, quando você usa a razão por ela mesma, por conta própria, ok? Estando sempre diante de toda a sociedade, de todo o mundo letrado. Então não há algo determinado, é todo o mundo letrado. É para a humanidade como um todo. Não é só para que seja satisfeitos certos preceitos de um determinado grupo, mas é para todo o mundo ali, letrado. Beleza? Continuando, a gente tem, denomina uso privado aquele que,
o sábio pode fazer de sua razão em certo corpo, certo cargo público ou função a ele confiada. Vamos pensar aqui, né? O que seria cargo ou função a ele confiado aqui? Poderia ser a função, né, de padre. Né? Na qualidade de padre, a pessoa precisa seguir as regras da igreja. Né? Na qualidade de militar, pois bem, a pessoa precisa seguir as regras do exército. Okay? Na qualidade de, sei lá, de um prefeito, ele precisa seguir as regras da cidade, da Constituição, alguma coisa minimamente falando. Ele usa a razão dentro dos limites daquele grupo em particular, ok? Então, dentro daquela região, segundo aquelas leis, aquelas regras, ele não pode ultrapassar aquilo ali. Então, esse seria o uso privado da razão. Uma coisa, então, é o uso público, que seria o uso por ele mesmo da razão diante de qualquer gente, de qualquer pessoa no mundo letrado. Nesse caso, há um aspecto da universalidade aqui por trás no uso público. Enquanto no uso privado há um aspecto do tipo, eu preciso usar a minha razão de acordo com certas regras, de acordo com certas determinações, certos dogmas que já foram previstos anteriormente para que o próprio grupo que eu pertenço exista. Então, seguindo aqui, a gente tem: ora, para muitas profissões que se exercem no interesse da comunidade, é necessário um certo mecanismo em virtude do qual alguns membros da comunidade devem comportar-se de modo exclusivamente passivo para serem conduzidos pelo governo mediante uma unanimidade artificial. Veja aqui um aspecto interessante: unanimidade artificial, ok? Então, o uso privado envolve o quê? Uma certa unanimidade artificial. Que não é do uso natural da razão, mas você está seguindo ali alguma coisa convencionada socialmente. E você, para não derrubar aquele grupo em particular, e você não prejudicar o grupo que você pertence, você obviamente acaba estando dentro dos limites da regra daquele grupo. Okay? Continuando, a gente tem: mediante uma unanimidade artificial para finalidades públicas, ou pelo menos devem ser contidos para não destruir essa finalidade. Veja aí, de não destruir essa finalidade. Né? Como assim? É que os grupos possuem finalidades específicas, né? Causas específicas, motivos específicos. Se você começar a questionar muito, você pode acabar criando um problema dentro daquele grupo e destruindo a finalidade daquele grupo em questão. Por isso que, assim, se seu grupo existe com aquela finalidade, você se submete artificialmente àquele grupo, tendo sempre consciência de que você está se submetendo de uma maneira artificial, para não destruir a finalidade daquele grupo, ok? Em casos tais, não é sem dúvida permitido raciocinar, mas deve-se obedecer. Olha só que estranho, né? Falar que Kant está dizendo para a gente obedecer a esse grupo. Realmente, se você pertence a um grupo, você não quer destruir a finalidade daquele grupo, obviamente você vai ter que obedecer ao grupo em particular. Né? Então, o uso privado da razão acaba acontecendo, pode acontecer. E ele vai explicar algumas situações aqui que são bem mais claras para a gente entender. Né? Vamos seguir. Na medida, porém, em que esta parte da máquina se considera ao mesmo tempo membro de uma comunidade total, aqui ele está começando a falar do uso público, né? Na medida aqui, né? Na medida, porém, agora a gente está falando do uso público, em que esta parte da máquina se considera ao mesmo tempo membro de uma comunidade total, chegando até a sociedade constituída pelos cidadãos de todo o mundo, portanto, na qualidade de sábio que se dirige a um público por meio de obras escritas de acordo com seu próprio entendimento, pode certamente raciocinar sem que por isso sofram os negócios a que ele está sujeito em parte como membro passivo. Veja bem, nesse ponto, Kant está apontando o seguinte: olha só, você tem que obedecer na medida em que você pertence
a um determinado grupo. Então você tem um uso privado, né? O uso privado para que aquela instituição não perca a sua finalidade, para você não destruir a finalidade daquela instituição. Beleza, tem uso privado. Mas esse uso privado não pode te impedir de também ter um uso público. Em um dado momento, você também precisa expor o seu pensamento sobre tudo o que está acontecendo ao seu redor. E ser capaz de pensar por conta própria, independentemente de pertencer àquela instituição ou não. E esse uso público é exatamente aquele uso que vai proporcionar um desenvolvimento na humanidade, antes de mais nada, como depois o Kant vai especificar melhor. Então, seguindo aqui, né, a gente tem, assim, seria muito prejudicial se um oficial, olha só, veja aqui os exemplos práticos de Kant, né, para a gente entender a relação entre uso privado e uso público, ok? Vamos lá. Assim, seria muito prejudicial se um oficial, a quem seu superior deu uma ordem, oficial aqui no caso é um policial, né, ou talvez um soldado, ok? Então pense aqui, assim seria muito prejudicial se um oficial, a quem seu superior deu uma ordem, quisesse pôr-se a raciocinar em voz alta no serviço a respeito da conveniência ou da utilidade dessa ordem. Nessa situação, deve obedecer, né? A gente tem aí, né, nessa situação em que ele está comentando agora, ele deve obedecer. Mas, razoavelmente, não se lhe pode impedir, enquanto homem versado no assunto, fazer observações sobre os erros no serviço militar. Expor essas observações ao seu público, para que as julgue. Veja que é interessante também, ele vai expor o seu posicionamento e vai ser alvo de julgamento, vai ser alvo de crítica também, né? Que todas as pessoas estejam abertas, então, a um certo diálogo ali. Ele vai falar, ele vai ser julgado também por aquilo que está sendo falado. Mas, assim, esse julgamento não pode ser um julgamento do tipo impedir de pensar diferente, ok? Então, no momento lá em que ele estiver, por exemplo, seguindo uma ordem, o soldado precisa seguir essa ordem. Não pode ficar se questionando, peraí, e se eu pensar de uma maneira diferente, e se essa ordem está realmente certa, não sei o quê. Dependendo da situação, né, ele não pode, senão o próprio andamento da coisa acaba não funcionando, ok? Mas em um dado momento ele pode realmente depois parar, refletir com calma se todo o funcionamento ou se tem alguma coisa errada dentro do serviço militar, ok? E aí que está o uso público, né? Quando ele começa a se questionar sobre a possibilidade de existir algum problema ali. O cidadão não pode se recusar a efetuar o pagamento dos impostos que sobre ele recaem. Até mesmo a desaprovação impertinente dessas obrigações se devem ser pagas por ele, pode ser castigada como um escândalo que poderia causar uma desobediência geral. Exatamente, apesar disso, não age contrariamente ao dever de um cidadão se, como homem instruído, expõe publicamente suas ideias contra a inconveniência ou a injustiça dessas imposições. Veja que, de um lado, né, agora falando do ponto de vista de um cidadão que está passando pelo perrengue lá de ter que pagar impostos, pois bem, o cara pode simplesmente querer parar de pagar impostos. Olha só o problema, né? Não vão pagar mais impostos porque a gente quer que as coisas funcionem do jeito que eu quero, né? Eu acho injusto esses impostos, que não sei o quê. Pois bem, ele pode questionar num segundo momento. Ele tem que pagar os impostos, mas ele pode questionar de uma maneira geral a estrutura do imposto, se o imposto está sendo justo, se está sendo injusto. Ele tem que ter o direito, tem que haver um espaço, então, para que ele possa comunicar isso de uma maneira mais aberta para toda a sociedade. Se é justo realizar impostos, por exemplo. Okay? Uma coisa é você negar-se pagar o imposto e outra coisa é você simplesmente, depois num outro momento,
simplesmente questionar sobre a validade ou a justiça daquele imposto. Você pode muito bem pagar o imposto e questionar a justiça, não pode? Pois bem, paguei o imposto, mas no momento que eu estou pagando o imposto, eu posso também ter um espaço ali para questionar isso, não é? Exatamente, apesar disso, não age contrariamente ao dever de um cidadão. Aí logo abaixo, né, veja que a gente tem aqui um lado um pouquinho mais polêmico do aspecto religioso. Kant sempre arrumou muita confusão por causa disso, né? Vamos ver aqui a parte do religioso. Seguindo aqui, né, imposições. Do mesmo modo, também o sacerdote está obrigado a fazer seu sermão aos discípulos do catecismo ou à comunidade, de conformidade com o credo da igreja a que serve, pois foi admitido com esta condição. Aí veja só, então, a questão do uso privado, né? A pessoa foi admitida naquela religião, ela tem que realizar o credo de acordo com aquela religião, aquela crença ali, aquela igreja. Não pode simplesmente falar uma coisa totalmente diferente. No exercício prático da vida, ele precisa ter então um uso privado da razão. Mas talvez no uso teórico de questionamento, nada impede, né? Mas, enquanto sábio, veja lá, olha só, estou falando do padre, né? Mas, enquanto sábio, tem completa liberdade e até mesmo o dever de dar conhecimento ao público de todas as suas ideias, cuidadosamente examinadas e bem intencionadas sobre o que há de errôneo naquele credo, e expor suas propostas no sentido da melhor instituição da essência da religião e da igreja. Nada existe aqui que possa constituir um peso na consciência. Então, pois aquilo que ensina em decorrência de seu cargo como funcionário da igreja, expõe-no como algo em relação ao qual não tem livre poder de ensinar como melhor lhe pareça, mas está obrigado a expor segundo a prescrição de um outro e em nome deste. Poderá dizer, nossa igreja ensina isto ou aquilo. Veja então que, tendo em vista o que há de melhor na essência da religião e da igreja, o cara pode chegar a um ponto de questionar o próprio credo. Isso é estranho, né? É problemático. Questionar o próprio credo é tipo questionar as bases do movimento ou da religião em questão. Mas ele poderia muito bem assim, questionar no sentido de tentar corrigir algum erro. É óbvio que, como o Kant acabou de comentar ali no serviço militar, vai ser emitida uma opinião, um posicionamento, e as outras pessoas o julgarão por ter realizado aquele posicionamento. Beleza? Então, existiu aquele espaço em que a pessoa emitiu a sua opinião e houve o julgamento da outra pessoa. Beleza? Aqui dentro você poderia fazer uma coisa também. Dentro da religião você poderia imaginar então que uma pessoa poderia simplesmente emitir a sua opinião, fazer lá suas críticas, obviamente de uma maneira construtiva. Você observa ali Kant deixando bem claro que a coisa tem que ser no sentido da melhor religião, na melhor instituição da essência da religião, ou seja, sempre no sentido de aprimorar, de crescer, né? Então, você tem lá essas possibilidades de argumentar nesse sentido, né? Mas você também fica sobre o critério do julgamento das outras pessoas. Vocês vão julgar se está certo ou errado aquilo que você está falando. É óbvio que existe também essa dimensão, né, de você colocar à prova, por assim dizer, o seu pensamento. Não é simplesmente obrigar, tipo, de pirraça, né? O uso da razão é simplesmente uma pirraça. Eu vou fazer uma pirraça lá qualquer, de acordo com a minha vontade, com o meu gosto. Não. É argumentando sempre no melhor da instituição, ok? E que, obviamente, pode haver, o que, obviamente, né, a gente pode pensar é que vai haver discordância e as pessoas vão argumentar contra você. Você, obviamente, vai precisar se defender também. Então,
o momento do uso público da razão não é um momento lá muito fácil, né? Você vai se colocar à prova antes de mais nada, e as pessoas vão te julgar, vão determinar se está certo ou errado e vão contra-argumentar contra você, ok? Então, continuando, né, na leitura, a gente tem: nada existe aqui que possa constituir um peso na consciência, pois aquilo que ensina em decorrência de seu cargo como funcionário da igreja, expõe-no como algo em relação ao qual não tem livre poder de ensinar como melhor lhe pareça, mas está obrigado a expor segundo a prescrição de um outro e em nome deste. Nesse caso, observe que, na medida em que você pertence a um cargo, né, você tem que explicar de acordo com aquele cargo, né? Na medida em que você tem lá uma função na igreja, você tem que explicar de acordo com as prescrições que a igreja prescreve, beleza. Então, seguindo, poderá dizer, então ele vai poder dizer, né, de acordo com essas prescrições da igreja, ele vai poder dizer: nossa igreja ensina isto ou aquilo, estes são os fundamentos comprobatórios de que ela se serve. Tira, então, toda a utilidade prática para a sua comunidade de preceitos que ele mesmo não subscreveria, com inteira convicção. Veja que o indivíduo poderia até não ter inteira convicção na coisa, mas ele tem a obrigação de continuar usando a razão para satisfazer aquela instituição, ok? Em cuja apresentação pode, contudo, se comprometer, porque não é de todo impossível que em seus enunciados a verdade esteja escondida. Veja que aqui ele está falando que não tem inteira convicção, né? Ele não subscreveria com inteira convicção. Ele está ensinando aquilo ali, mas ele não tem plena convicção. Mas na medida em que ele pertence àquela instituição, ele precisaria continuar dizendo de acordo com a instituição, ok? Veja que afirmação curiosa aqui de Kant, né? Ele não sobrescreveria com inteira convicção, porque ele não concorda plenamente, né, com os preceitos lá da igreja, mas em cuja apresentação pode, contudo, se comprometer, ou seja, ele pode se comprometer com aquilo ali, mesmo não tendo plena convicção. Por quê? Né? Por que ele poderia fazer isso? Porque não é de todo impossível que em seus enunciados a verdade esteja escondida. Ou seja, talvez uma parte da verdade seja meia verdade, seja algo da verdade, ou ainda existe a possibilidade de a verdade ainda estar ali. E talvez eu esteja usando a razão errada, não sei. Então você pode continuar, né, por mais que você tenha aquela desconfiança de que aqueles preceitos estariam errados, você pode muito bem continuar dentro daquela religião, porque você pode supor, né, que a verdade ainda esteja escondida ali, ok? Você pode continuar se comprometendo, porque a verdade ainda poderia estar escondida ali. Em todo caso, porém, pelo menos nada deve ser encontrado aí que seja contrário com a religião interior. Isso é interessante, né, esse conceito de religião interior. É como se existisse algo, então, interior ao ser humano, que ele se identifica, né, propriamente, uma fé, por assim dizer, um contato com Deus, um religar com Deus, que o conceito de religião significa, antes de mais nada, religar, né? É uma religação, por assim dizer. Religião teria um sentido assim de religação com o divino, então você teria uma religação interior, uma religião interior, né? Olha só que interessante, né? Você teria esse sentido de religião interior que é, obviamente, baseado nos princípios da razão. Pois, se acreditasse encontrar esta contradição, não poderia, em sã consciência, desempenhar sua função. Teria de renunciar. Veja que se a coisa for muito contraditória aos princípios da razão dessa religião interior, a pessoa não conseguiria continuar naquela função, né? Ela teria que renunciar àquela função a qual ela se submeteu antes, porque não estava mais conseguindo concordar, ok? Por conseguinte, o texto sublinhado aí, por conseguinte,
O uso que um professor empregado faz de sua razão diante de uma comunidade é unicamente um uso privado, porque é sempre um uso doméstico, por grande que seja a assembleia. A relação a esse uso, com relação a esse uso, ele, enquanto padre, não é livre nem tem o direito de sê-lo, porque executa uma incumbência estranha. Já como sábio, ao contrário, que por meio de suas obras fala para o verdadeiro público, isto é, o mundo, o sacerdote, no uso público de sua razão, goza de ilimitada liberdade de fazer uso de sua própria razão e de falar em seu próprio nome. Pois o fato de os tutores do povo nas coisas espirituais deverem ser eles próprios menores constitui um absurdo que dá em resultado a perpetuação dos absurdos. Veja que é interessante, então, o ponto aqui, né, que o cara está falando em seu próprio nome. Está falando no uso da sua própria razão e em seu próprio nome. O padre, ele tem o direito de expor o seu posicionamento e de ser convencido por isso. Se for, por exemplo, o caso de ele discordar de um determinado preceito, o cara vai ficar guardando dentro de si e vai viver a vida inteira discordando daquele preceito porque simplesmente aceitou, simplesmente entrou na religião e pronto, acabou. Não dá, né, gente? Antes de mais nada, ele tem que aceitar porque ele está convicto daquilo ali, convicto internamente daquela fé que ele professa. Antes de mais nada, seria esse posicionamento de Kant. Não é para você simplesmente, então quer dizer que o cara tem que pensar de uma forma totalmente independente. Não, se você quer pertencer a um grupo, então pertença ao grupo de uma forma convicta. Não simplesmente forçado ou obrigado, mas de uma maneira convicta, não forçado, obrigado de fora para dentro, mas porque você entendeu que é o melhor, você foi convencido de que é o melhor. Se você tem uma dúvida, por exemplo, no caso aí, se o sacerdote tivesse uma dúvida sobre o assunto, no caso aí do exemplo do Kant, né, se o sacerdote tiver uma dúvida sobre aquela instituição a qual ele pertence, sobre o credo, ele deve expor para alguém que seja uma autoridade daquela área, para alguém que seja uma autoridade daquela religião, e mostrar os seus apontamentos, okay? De acordo com o que ele entendeu. Nesse mostrar, ele provavelmente vai ser corrigido. E se ele for corrigido de uma forma que ele se convença, beleza, né? O problema é quando, por exemplo, não acontece o convencimento devido. A pessoa vai dever. Você acha que a pessoa deveria continuar naquele processo indefinidamente? Na religião dele indefinidamente? Bom, seria um absurdo, né? É isso que Kant está falando. Seria um absurdo a pessoa continuar, mesmo quando ela não está convencida daquilo ali. Beleza? Porque isso vai criar um absurdo e vai se perpetuar absurdos sobre absurdos. Nesse contexto, Kant ele se questiona, mas espera aí, mas as igrejas, elas não precisam, para se manter, para manter o seu dogma, deveriam talvez ter uma espécie de super tutela para garantir que esses dogmas se sustentem enquanto religião, simplesmente naquela ideia de um uso privado da razão, né? Então deveria haver uma super tutela para que a finalidade do grupo não seja destruída. Pois bem, o Kant vai falar que não pode haver essa super tutela. Observe o seguinte, as instituições religiosas não mudariam o seu pensamento. O problema é o seguinte, criar uma forçação de barra para que todo mundo siga necessariamente à risca aquela estrutura de pensamento. O ponto aqui está na forçação de barra, você obrigar as pessoas a seguir isso. Okay? Então, no texto aqui a seguir, o Kant está exatamente questionando isso. Simplesmente porque isso seria completamente prejudicial para a humanidade.
você não poderia, não é por você, tudo bem, você pode até dentro da instituição ter lá, digamos assim, uma salvaguarda tentando proteger os seus dogmas, beleza. Agora, isso não quer dizer que você tem que forçar todo mundo a seguir aquele dogma. O ponto aqui é o do forçar, nessa super tutela, ok? Obrigando todo mundo a seguir aquela coisa. Obviamente, gente, imagina, se todo mundo fosse obrigado a seguir à risca sempre o mesmo pensamento e jamais pudesse pensar diferente, o resultado vai ser o quê? Uma estagnação do conhecimento. Não vai haver desenvolvimento, ok? E é exatamente isso que Kant vai falar mais adiante. Eu não vou ler aqui à risca, mas estou deixando o texto, né? Por caso, dê uma pausa aí se você quiser ler, para a gente dar uma conclusão aqui no nosso vídeo, ok? A gente tem aqui do lado o sublinhado, você pode ver aqui. Um homem, sem dúvida, pode, no que respeita à sua pessoa, e mesmo assim, só por algum tempo, na parte que lhe incumbe, adiar o esclarecimento. Veja, um homem pode até adiar o seu esclarecimento, tá? Mas seguindo, mas renunciar a ele, quer para si mesmo, quer ainda mais para sua descendência, significa ferir e calcar aos pés os sagrados direitos da humanidade. Veja então aí o ponto interessante, né, gente? Você pode até assim você pode adiar o esclarecimento, mas agora você chegar a um ponto de ter uma super tutela, uma super proteção, de uma forma que você impeça que alguém pense diferente, obviamente você vai estar destruindo todo o desenvolvimento da humanidade. Não tem como, né, em sã consciência, haver essa defesa, ok? Então essa super tutela que impede o desenvolvimento não deveria ser defendida. Então, seguindo aqui, nesse contexto, gente, eu acho que os conceitos principais já foram apresentados, né? Vou deixar aqui passando, se você quiser ler com calma, você pode ler, mas o raciocínio vai seguir com base nos conceitos que já foram expostos aqui nesse vídeo, beleza? Então, estou simplesmente seguindo aqui para que você possa ler. Aqui, mais adiante, Kant vai falar sobre que, na verdade, as ciências nunca iriam querer prejudicar ninguém, tá? Então, por isso ele nem comenta muito sobre a relação entre cientista e seus discípulos, porque, a princípio, os cientistas não querem impor, né, o seu pensamento. É claro que isso nem sempre acontece, mas ele está sendo otimista aqui em relação aos cientistas. Parece que os cientistas deixam os seus discípulos mais livres, né? Então eles não criam uma tutela sobre seus discípulos. É o que ele está comentando aqui. Deixa eu ver um pouquinho mais adiante, mais em cima. E aqui ele comenta assim a questão do século de Frederico, né? Que seria uma espécie de um rei também, um príncipe, que foi muito favorável a esse movimento de cada um pense por conta própria, que tenha o seu próprio raciocínio, que faça uso do seu próprio entendimento. No caso, nunca teria havido um rei como esse rei e tal. O Kant é um pouco o puxa-saco desse rei aí que teria feito teria tido esse diferencial. Lembrando que naquele período existia todo o modelo ainda de déspotas esclarecidos, que foi o início lá digamos assim, do iluminismo. Os déspotas esclarecidos meio que estavam sendo iluminados, mas nem todos eram muito bons. Por isso a gente tem a história dos déspotas, né, que são reis aí que se utilizavam mal da sua autoridade enquanto reis. Eles seriam até uma certa contradição em termos falar déspotas esclarecidos. Se é esclarecido, não deveria ser déspota antes de mais nada, né? Veja então, para dar uma conclusão a esse vídeo, cabe aqui um pequeno resuminho, né, para a gente encerrar. Até que ponto eu posso usar publicamente a minha razão, né? Kant diz que a gente deveria usar sempre, prioritariamente sempre, a nossa razão de forma pública. E de forma privada,
apenas se concordar com o uso público, digamos assim. Porque de que adianta você usar privadamente a sua razão se você não está convicto daquilo que você está dizendo, né? Você usa uso privado dentro do exército, uso privado dentro de uma instituição, dentro de uma cidade, enquanto cidadão, dentro da religião, né? Dentro da igreja. Você está usando lá privadamente a sua razão, mas, poxa, você está tendo convicção daquilo que você está falando, né? Você está ali obrigado, forçado, com uma imposição vinda de fora e não de dentro de você. Veja então, você fica preso naquela heteronomia, na regra do outro sobre você. Você está, sim, só obrigado, né? Ou você tem a liberdade, que é várias vezes falada ali no texto, a liberdade para se expor, pelo menos, para expor, ter um espaço para expor o seu pensamento, e o indivíduo talvez discorde, beleza, se discordar, ele pode tentar argumentar contra você e você pode se convencer. Se você se convenceu, beleza, mas agora, e se você não se convenceu? Você vai continuar não estando convicto? Eis aí o problema, né, gente? Kant simplesmente parece que está propondo, antes de mais nada, que você seja sincero. Tá? Sincero. Você está ali porque você quer, porque você está convicto racionalmente pelo uso público da sua razão, ou você está forçado, obrigado por um uso privado da razão. A prioridade, a princípio, deveria ser sempre o uso público da razão, ok? É isso, pessoal. E assim a gente encerra a nossa leitura desse texto de Immanuel Kant, muito importante para a história da filosofia e para determinar o que é o filosofar propriamente dito.